Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula Carula e estou com vocês hoje para a nossa segunda aula de História do sexto ano, sobre os primeiros povoadores da Terra. Vamos lá? Então pessoal, vocês já viram essa imagem? Já leram as histórias do Piteco? Deem uma analisada nessa imagenzinha que tem ali no livro de vocês, o capítulo 3 de História. Você conhece os personagens que são mostrados aqui? Eles foram criados pelo artista Maurício de Souza, brasileiro. O nome destes personagens aqui, ó, é Piteco e Horácio, tá? Você sabe o nome completo do Piteco? Você sabe o que o Horácio é, quem ele é? O que eles estão fazendo? O que nós podemos observar aqui? Se o Piteco e o Horácio fossem pessoas, seres humanos, de carne e osso, saindo agora da questão da história em quadrinhos, a cena que você vê na imagem poderia ter acontecido? O que você sabe sobre o tempo que se passaram as aventuras desses dois personagens? Vou dar um tempinho para você fazer a análise aqui dessa imagem e a gente já volta a conversar. Então, pessoal, conseguiram observar aqui o que nós temos? O Horácio é um dinossauro, o Piteco, um ser humano. Eles viveram na mesma época? Será que nós temos informações a respeito da história do homem vivendo juntamente com os dinossauros? Será que isso realmente aconteceu? A questão é que nós vamos buscar informações de um período bem mais antigo do que a gente pode vivenciar agora, estudar um pouquinho essa fase da história que nenhum de nós viveu muito tempo atrás, para poder entender qual é a associação que a gente faz sobre esses dois personagens. A origem do ser humano. Essa é uma questão que gera dúvida em muita gente. Você sabe me dizer como que surgiu o ser humano? É uma questão que até hoje, né, gera dúvidas em muitas pessoas. E para isso existem muitos estudos, existem muitas informações que nos trazem, né, até mesmo para alguns a aceitação dessas informações e para outros gera uma constante dúvida. Não é à toa que nós temos muitas pesquisas que são realizadas até hoje para poder comprovar essa condição. Você sabe me responder de onde nós viemos, como nós viemos e quem nós somos? Vamos lá então. Para a origem do ser humano, nós vamos usar duas informações que são explicações tidas através de muito estudo, baseadas no criacionismo e no evolucionismo. Com certeza uma delas você já ouviu muito falar. Nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas a partir de agora. Teoria criacionista, que é até a mais conhecida, vamos entender dessa maneira. Essa teoria criacionista, ela defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta de quem? De um ser supremo, de um criador, de um Deus supremo, né? A versão, ela é uma versão cristã do criacionismo, né? Tá na Bíblia, no primeiro livro chamado Gênesis. Então, quem já estudou a Bíblia ou quem frequenta, né, igreja, sabe dessas informações porque essas são as mais discutidas e difundidas na nossa formação, na nossa história. Tá? O criacionismo aqui, que é aquela que nos conduz à origem do ser humano. Nós temos aqui uma obra bastante importante, né, desse detalhe aqui do encontro, né, entre o ser humano e Deus, né, a criação de Adão, que é o primeiro homem, tá? Na pintura do
artista Michelangelo aqui, uma pintura feita do século XVI, bem posterior ao período que nós vamos estudar, tá? Mas é a ideia do que? Principalmente dessa construção do ser humano, da criação deste homem. Entendido aqui então? Primeira versão, criacionista, é aquela versão que você vai encontrar na Bíblia, é aquela versão que está sendo difundida, obviamente, né, na história cristã, da criação do homem, no livro Gênesis. A segunda. Essa é um pouquinho mais complexa, porque não é aceita por todo mundo, mas ela é baseada em estudos científicos, obviamente, que é a chamada teoria evolucionista. O próprio termo já nos lembra, né, a questão da evolução. Existem pessoas que dizem, nós viemos do macaco, e tem pessoas que dizem, não, nós não viemos do macaco, nós somos um parente próximo dos primatas, nós temos uma identificação com alguns primatas. O que essa teoria evolucionista nos diz a respeito disso? Com certeza você também já ouviu isso daí. E é a teoria que contrapõe a ideia do chamado criacionismo. Então vejam aqui comigo. Essa é uma teoria científica que é a mais utilizada para explicar o surgimento do ser humano. Ela é principalmente formulada a partir de estudos do século XIX e, logicamente, até hoje ela tem sido aprimorada. Quem desenvolveu essa teoria é um cientista chamado Charles Darwin. Para ele, os seres vivos originam-se de formas simples e, logicamente, com o passar do tempo, por questão de sobrevivência, essas formas simples acabam evoluindo e aquelas que são mais capazes passam as informações aos seus herdeiros, hereditariamente, e aquelas que não são capazes, ou seja, que não conseguem se adaptar ao meio, acabam morrendo. Então essa é a teoria da evolução. Aqui nós temos, né, uma árvore, vamos pensar assim, genealógica, né, que até então não existe algo que possa ser caracterizado como uma continuidade, mas a gente entende que é um processo de adaptação de cada uma das espécies que vieram, né, dos primeiros primatas, mamíferos aqui, até a atualidade. Para entender um pouquinho do que Charles Darwin nos disse, é preciso a gente entender essa questão da seleção natural, que eu falei rapidamente no slide anterior para você. Que é seleção natural? Primeiro, ao longo do tempo ocorreram alterações no ambiente. Isso daí você deve saber. Para quem já assistiu filmes, desenhos mesmo, né, como a própria Era do Gelo, a gente já viu que nós passamos por uma fase de glaciação, ou seja, que é o congelamento, né, das áreas oceânicas. Nós já vimos que houve, né, está havendo derretimento das geleiras. Então, essas são as mudanças climáticas. Obviamente que nós estamos falando de um processo de bilhões de anos atrás, onde essas alterações foram dando formas aproximadas do que nós temos hoje no planeta. Indivíduos que apresentavam características favoráveis à sobrevivência, nesses ambientes viviam mais tempo. Ao se reproduzirem, transmitiam as características aos seus descendentes. E agora, quem não se adaptava? Acabava morrendo. Como que funcionava? Primeiramente, numa área, né, digamos assim, de mata, que não fosse tão alta, de mata rasteira, o animalzinho vai lá, come, vai se alimentando, tá. Chega uma hora que há escassez. O que eles acabam fazendo? Buscando áreas onde ele possa buscar esse próprio alimento. Talvez as áreas onde ele vai buscar esse próprio alimento não sejam tão áreas tão rasteiras como a que ele já se baseava para poder manter, digamos assim, a sua sobrevivência. Ele começa a adotar um pouquinho mais, né, de esforço, elevando-se um pouquinho mais para poder fazer o quê? Se alimentar de frutos que estejam um pouquinho mais alto do que ele estava acostumado. Então, essa característica, segundo a seleção natural, faz com que o ser vivo comece a se adaptar ao meio. E essa adaptação que ele faz para a sobrevivência, ele vai transmitir para os seus filhos. E nessa imagenzinha aqui, ó, tá representando justamente isso que eu acabei de falar para você, né? No caso aqui, uma girafa, dizendo que a girafa tinha um tamanho talvez mediano e com a necessidade de se alimentar
usando o topo das árvores, ela foi fazendo o quê? Esticando. Ela foi evoluindo. E os seus herdeiros acabaram recebendo, então, essa característica mais, né, de pescoços mais longos, né, de elevação. E quem não conseguia se alimentar? Animais que de repente não conseguiam ter essa mesma destreza das girafas, não se alimentava e acabava morrendo, ou seja, entrava na extinção das espécies. Isso é a seleção natural. Essa é a questão, principalmente da sobrevivência, que é o que conduziu o ser humano até hoje. Aqui nós estamos trabalhando, uma ilustração básica a respeito dessa sobrevivência. Básico, simples, entendido essa questão, né? Teoria evolucionista, teoria criacionista. Vamos partir para uma atividade aqui. Essa atividade você vai encontrar no aplicativo. Responda essa atividade agora comigo aqui, eu vou dar um tempinho para você pensar. No aplicativo você pode responder e a gente já vai considerar certo ou errado a questão que você colocou. Acompanhe aqui comigo. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este se esforça para responder a essa necessidade. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. Tal modificação é transmitida aos seus descendentes. E daí? Esta definição aqui é uma questão adaptada, né? Essa informação é adaptada porque foram tiradas algumas partes do texto, mas essa frase aqui inicial, ela está relacionada a uma dessas duas teorias que eu acabei de comentar com vocês. Qual é a teoria defendida aqui? Evolucionista ou criacionista? Então, o texto vai sintetizar principalmente as ideias baseadas na proposta letra A, fixismo, letra B, darwinismo ou letra C, criacionismo. Vou dar um tempinho para você pensar aí e a gente já volta. Então, pessoal, o que vocês colocaram ali de informação? Fixismo, darwinismo ou criacionismo? Retomando aqui, ó. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este organismo se esforça para poder responder a uma necessidade. Essa necessidade é a sobrevivência. Como resposta a esse esforço, ou seja, para sobreviver, há uma modificação na estrutura desse tal organismo. Essa modificação é transmitida aos seus descendentes, ou seja, os mais aptos sobrevivem. É a lei defendida pelo darwinismo, letra B. Foi isso que você marcou? Então vamos lá. Pessoal, vamos entender um pouquinho do processo dessa evolução aqui agora. Primeiros hominídeos, né? As primeiras figuras, vamos pensar assim, muito mais próximas do ser humano que nós temos hoje. Segundo agora a teoria de Darwin, né, teoria evolucionista, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas. Daí que muita gente vem falar, né, que nós somos parentes próximos dos macacos. E tem muita gente que não admite, muita gente que não aceita, ou muita gente que diz que nós somos, né, uma evolução desse macaco. Vamos entender um pouquinho aqui. Isto é, nós somos, assim como os nossos primatas, macacos, né, mamíferos com capacidade de agarrar objetos. O que significa o agarrar objetos? É poder ter o trabalho da pinça, né, que eles chamam de pinçar, poder segurar. E de perceber visualmente a distância em que eles se encontram. É ser dotado principalmente do quê? Da capacidade de aproximação, a capacidade de chegar, pegar, o que foi, digamos assim, né, observado na evolução desses primatas. Então é por isso que nós estamos colocados numa mesma condição de evolução dos primatas. Aqui, nessa imagem que você está vendo, nós temos, né, um processo evolucionista e a gente tem que entender que isso daqui foram adaptações realizadas ao longo do tempo, né? Desde o primeiro
primata, o Australopithecus, até chegar à figura que é mais próxima do que nós somos hoje, do Homo sapiens sapiens. Essa evolução, ela foi modificando principalmente a forma, né, de sobrevivência, o uso principalmente, né, da caça, da pesca, principalmente o dotado de fixação na terra, desenvolver algumas habilidades e, obviamente, o desenvolvimento de algumas habilidades se dá principalmente com o quê? Com o processo de conhecimento. Então, aqui mostra as diferentes características do crânio destes primatas, né? Mostra-se quanto o crânio foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, né? Mostrando uma aproximação desse crânio do Homo sapiens sapiens, dotado de muito mais informação que os demais aqui. Quem são, então, esses primeiros hominídeos? São os chamados Australopithecus. Os Australopithecus representaram os primeiros hominídeos. Viveram na África do Sul, na África Oriental, entre 4 e 2 milhões de anos atrás. O volume craniano do gênero Australopithecus, como a gente viu na imagem anterior, era semelhante ao dos sísmios, 500 centímetros cúbicos, pequenininho, né? Acredita-se que não havia tanta inteligência por causa do tamanho do cérebro. Porém, ele já tinha alguns caracteres humanos, né? Muitas feições muito parecidas com o ser humano hoje, como a própria bacia larga, né, em forma de cesto, o próprio quadril, a dentição com incisivos largos, né, muito mais próximo do ser humano, e as mãos não eram usadas para locomoção. Não é aquela característica, né, do quadrúpede, de andar de 4 pernas, né? Ou até mesmo, né, usar a própria mão de forma curvada para poder se locomover. Ele já está usando a coluna um pouquinho mais ereta. Não chega a ser totalmente alinhada, mas ele já consegue se equilibrar sobre 2 pés. Há cerca de 2 milhões de anos surgiu um outro grupo mais semelhante aos seres humanos atuais, que é o grupo dos Homo, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Então, essa é a figura muito mais próxima que nós temos aqui, né, de um Australopithecus. Podem observar a questão, né, dos braços muito mais longos, né, as mãos até mesmo não são mãos que conseguem fixar de uma forma muito mais solta, né, eles usam na paralela às pernas, né, a coluna mais curvada e, obviamente, né, se vocês olharem, vou voltar à imagem anterior, aqui, né, a parte do crânio que tem muito mais puxada para frente, né, essa parte da boca, do nariz aqui, com o crânio menorzinho, se a gente for fazer uma comparação. Então, a partir do Australopithecus entram os demais primatas, aqui ó, o Homo habilis, que o próprio nome já diz, já vai dotado de habilidades, já vai conseguindo, né, se desenvolver um pouquinho mais. O Homo erectus, que já tem a coluna um pouquinho mais ereta, já consegue, né, firmar com muito mais facilidade sobre 2 pés, já usa alguns instrumentos que facilitam, né, a sobrevivência dele. O Homo sapiens sapiens, né, que é o homem de Neandertal, que nós vamos ver mais pra frente, que não é a figura similar ao que é o ser humano hoje. E o Homo sapiens sapiens é a adaptação desse Neandertal, que é o que nós temos hoje. Então, nós temos uma classificação aqui, em título de curiosidade para vocês, na ciência, provavelmente, né, nas ciências, né? Você já deve ter visto isso, senão você vai aprender com a tua professora, o teu professor de ciências. Qual é a classificação dessa espécie humana que nós pertencemos? A ordem é chamada primata, nós vamos ter uma subordem, né, Anthropoidea, a superfamília é Hominoidea, a família é Hominídea, perdão, falei errado aqui, né? Hominoidea, Hominídea. O gênero é o gênero Homo. A espécie que nós pertencemos é a do Homo sapiens. Opa, deu um probleminha. E a nossa subespécie do Homo sapiens sapiens. É interessante, se você quiser dar uma copiada rapidinha nessa informação aqui, vou dar um tempinho para você.
Certo, pessoal? Vamos lá então para a próxima aula. Homo sapiens sapiens. Não vai ser trabalhado aqui nessa aula, né, todas essas estruturas evolutivas, né, dos primatas, até porque, para título de conhecimento, o que importa agora para nós é chegarmos diretamente nessa figura muito mais próxima do que nós somos, né, o Homo sapiens sapiens. Para alguns cientistas, o Homo sapiens sapiens, por ter um cérebro maior, como eu mostrei naquela imagem anterior para vocês, ele ser um pouco mais largo, até mesmo a forma, né, da face também ser diferente dos australopitecos, né, ele era também o mais inteligente, porque ele foi desenvolvendo habilidades, ele foi aprendendo, foi desenvolvendo conhecimento, e isso levou ele a, principalmente, né, a ter um cérebro maior. Foi graças à sua inteligência que ele desenvolveu a fala, né? O comunicar-se, que até então era algo sem expressar algumas palavras, né? Era somente com base de som. Então aqui nós já vamos ter o quê? A fala. Além de outras habilidades. Como eu comentei com vocês também, ele passa a utilizar as mãos e saber pensar. Ele sabe agora utilizar os dedos da mão de forma que ele possa produzir objetos. As habilidades que são desenvolvidas por esse Homo sapiens sapiens vai desde costurar, de uma forma muito primitiva, né? Tocar, esculpir, desenhar, e com isso, com todas essas habilidades, ele conseguiu chegar até a sobrevivência, ele conseguiu levar esse conhecimento e, obviamente, o aprimoramento dele tem sido feito até hoje. Atualmente, aceita-se que a evolução dos homens não ocorreu de uma forma linear, né? Como aquela linhazinha que eu mostrei para vocês ali, né? Primeiro ele tinha o formato do Australopithecus, depois ele virou o Homo habilis, depois o Homo erectus, não é dessa maneira. O que nós temos para poder destacar? Que cada espécie de hominídeo, de cada um daqueles que a gente viu, construiu uma história. Cada um deles teve um período, cada um deles dotou de informações, cada um deles acabou desenvolvendo características que foram aprimoradas por outras. Não significa necessariamente que houve a inexistência de um deles para poder começar a existência de outro. O que explica essa questão é que cada um deles teve a sua história, cada um deles fez parte desse período da história. Então, não há indícios de que uma espécie gerou outra. Não, a gente tem indício do quê? De que houve adaptação e de que eles não, né, que um morreu para que o outro possa surgir. Então, os cientistas ainda não conseguiram fazer uma árvore genealógica completa de cada espécie, né? É um trabalho muito árduo. Quando a gente fala nessa questão da pré-história, pessoal, é até importante, eu vou destacar aqui. Quando a gente fala pré-história, a gente entende o quê? Que é antes dessa história. Ou seja, antes da escrita. A partir do momento que a gente desenvolve a escrita, é que começa a história. Hoje, de uma forma bastante errônea, vamos entender assim, não se tem falado mais da questão da pré-história, mas sim do que? De uma história, né, das cavernas, né, uma idade anterior à antiga. Porque nós tivemos o maior conhecimento, é o maior período da história já existente para a humanidade. Então dizer a pré-história, porque não é a parte que compõe a história, nós estamos colocando de uma forma errada, né? Então a pré-história faz parte de toda a história. Essa denominação hoje tem sido contestada por muitos historiadores, apesar de que ainda existe, né, uma certa definição dessa maneira, tá? Mas a gente precisa compreender justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Que cada uma das espécies que viveu, né, num período anterior à consolidação, né, do homem enquanto criador, enquanto agricultor, tem um processo, obviamente, aí da sua construção histórica. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos para o próximo lá, então. Então, repetindo aquela imagem, tá? E o porquê que a gente não entende como sendo linear, justamente por quê? Porque muitas dessas espécies se misturam, né, no tempo de vivência e desaparecimento da figura anterior, né? Então aqui nós temos, por exemplo, o Australopiteco, que viveu há 3,5 milhões de anos atrás até 2 milhões de anos atrás. Ele teve um período muito longo, né? Já o Homo habilis veio de 2,4 milhões
mil anos até 1,5 milhão de anos praticamente aí. Então, se vocês observarem, os 2,4 milhões aqui, ó, né, ele não está, obviamente, substituindo o Australopiteco, mas é uma geração que está vindo também formando a sua história. Da mesma maneira que, pelos dados que nós temos aqui, os Homo erectus também viveram um pouquinho antes, né, do desaparecimento do Homo habilis e, consequentemente, nós vamos ter essa sequência aqui, tá? E a existência do Homo sapiens aqui, antes do Homo sapiens sapiens, data de mais de 300 mil anos atrás. Vamos lá, curiosidade importantíssima. Na aula anterior eu comentei com vocês da importância dos fósseis para o conhecimento da história. Mas você sabe o que é um fóssil? Vamos aprender comigo agora. O que são fósseis? Chamamos de fósseis os vestígios ou ainda restos de animais, plantas e seres vivos em geral que foram armazenados em rochas, como moldes do corpo ou ainda partes destes, rastros e pegadas. Fóssil é uma palavra derivada do latim fossilis, que significa ser desenterrado. Aqui, ó, eu tenho duas imagens de fósseis para vocês que foram encontrados por antropólogos, né, de animais que viveram, né, num período muito anterior à nossa chamada Idade Antiga, que compreende para muitos de uma forma errônea ou não a pré-história, né, e que servem de informação desse período onde não se tem nada escrito, ok? Curiosidade aqui então para você. Vamos fazer uma atividadezinha aqui comigo, gente. Essa imagem, que ela está um pouquinho apagada aqui para vocês, nós temos duas ossadas aqui. Esse daqui é um esqueleto do macaco e esse é o esqueleto do Homo sapiens, né? O esqueleto do macaco, que está aqui apagadinho, que não dá muito bem para poder definir, está curvado, né? Obviamente utilizando, né, das mãos para poder se apoiar, é um quadrúpede, e nós temos o Homo sapiens aqui, de forma ereta, podem ver que as mãos também estão, né, de forma bastante soltas do corpo, né, já não está totalmente grudada na parte do quadril. Essas duas informações aqui estão sendo representadas por essa legenda ao lado, colocando que equivale, né, a caixa craniana, né, o osso, né, occipital, que articula principalmente a cabeça ao restante do corpo, né, a coluna. 3 aqui, né, é a própria posição e o movimento da cabeça, que é o que vai dar articulação. O 4 são os braços. 5 nós temos as mãos, aqui embaixo, aqui e aqui. 6 a própria coluna vertebral, observe aqui do macaco, né, de forma mais horizontal, a do homem mais na forma vertical, a bacia, o quadril, né? As pernas, podem ver, né, muito mais, elas não estão retas, né, elas estão um pouquinho dobradas aqui, e a do homem, gente, do Homo sapiens, a gente já vê ela um pouquinho reta, e os pés muito mais alongados, se vocês observarem aqui nessa imagem, de forma um pouquinho, né, clara aqui. Essa imagem, né, mostra essas principais diferenças, né? E de atividade tem para você o seguinte aqui, ó. Em geral, os fósseis encontrados pelos paleontólogos são esqueletos incompletos, né? Muitos ossos, né, se perderam ao longo do tempo, nem tudo pôde ser resgatado para formar integralmente a imagem do ser humano, do animal ou do próprio ser humano. O que nós temos então? Muitas vezes faltava um fêmur, ou a mandíbula, uma vértebra, um dente. Como que eles conseguem distinguir o fóssil de um macaco com a de um ser humano, né? Já que faltam algumas partes? Observe então e compare e descreva essas imagens. Então, no seu caderno, o que você vai colocar de atividade ali? Ó? Compare e descreva as diferenças anatômicas entre o macaco e o Homo sapiens. Coloque essa atividadezinha aí no seu caderno, não esqueça que na volta à aula você vai mostrar para o teu professor, para a tua professora, para fazer uma correção aqui. Eu já comentei com vocês algumas dessas diferenças, coloquem essas diferenças que já foram citadas aqui por mim
e respondam essa questão. Vou dar uns segundinhos para vocês copiarem. Pronto, pessoal. Aqui ao lado nós temos um vocabulário. Eu gosto muito de trabalhar um vocabulário, construir um vocabulário histórico em sala de aula. E é bastante interessante porque são palavras que a gente acaba usando ao longo dos anos, né, no estudo de história. E a partir do momento que você define essas palavras assim, fica muito mais fácil para você compreender. É uma dica aí que você pode adotar. Então aqui, ó, o vocabulário explicando o que é um primata, um fóssil, um ancestral, o nômade e o paleontólogo, né? A gente já vai chegar nessa questão do nômade aqui, já está adiantando qual que é, né, a definição, mas mais pra frente a gente vai trabalhar aqui. Então aqui, pessoal, como eu comentei há pouco com vocês, nós temos a chamada pré-história, que de uma forma errônea ou não, né, é utilizado de pré-história, né, que vem anterior à história. A gente pode pensar que é um período que fica separado do restante do conhecimento, né, da nossa história antiga, da média, moderna e contemporânea. A verdade é que a pré-história engloba todo o processo dessa história, né? Ficou definido como pré-história porque é anterior à escrita. E ela passa a ser dividida em 3 fases aqui agora, tá? Essas 3 fases vão ser trabalhadas de forma pausada com vocês daqui a pouquinho. A divisão se dá em período paleolítico. Se a gente desmembrar esse significado, né, o paleo ali significa pedra, lítico, lascada, pedra velha, pedra lascada, onde nós vamos ter nesse período caça e coleta, o desenvolvimento de arco e flecha, o homem é nômade, que a gente já vai falar sobre isso. Aqui começa o domínio do fogo e nós vamos ter as pinturas rupestres. Nessa segunda divisão da história, nós vamos ter o período neolítico, também desmembrando. Neo é novo, lítico é, né, pedra nova, pedra polida. Então, o neolítico é o período da pedra polida, né? O que nós temos nesse período? A agricultura já começa a fazer a fixação do homem na terra. Nós vamos ter o pastoreio, onde ele começa a domesticar animais, passa do processo de nomadismo para sedentarismo, que a gente já vai entender isso, cria-se artefatos de cerâmica, né? E obviamente já são dotados, né, de habilidades usando tecidos. E por último, a chamada Idade dos Metais. A Idade dos Metais, ela já tem o desenvolvimento da metalurgia, o que aprimora o material produzido pelo homem, as ferramentas dos períodos anteriores. Nós vamos ter um processo de divisão, obviamente, de plantação, um processo de divisão agrícola muito mais intensa do que nos períodos anteriores. Aqui nós já vamos entender um pouquinho, né, do excedente da produção, que é depois uma base de troca. Nós vamos ver a formação de algumas cidades, a gente já começa a ver o homem dotando-se, né, de uma área muito mais civilizada, vamos entender assim de uma forma, né, entre aspas aqui colocado, né? E já se desenvolve pequenas embarcações onde ele utiliza os rios, os mares nas proximidades para poder fazer até mesmo a busca, né, de materiais, a busca de objetos ou alimentos em regiões vizinhas. E até mesmo agora uma espécie de comércio, e entendam que aqui ainda não vamos chamar de comércio em si, mas uma troca de mercadorias entre outras civilizações. Então, o que nós temos? Primeira fase lá da chamada pré-história, é a fase dos chamados caçadores e coletores. O período paleolítico é conhecido também como Idade da Pedra, aquilo que eu já defini para vocês antes ali, da pedra lascada, né? Ou daquela pedra ainda rudimentar, onde ainda não se tem, né, a habilidade de criar pontas. E esse nome faz referência aos objetos que eram utilizados pelo homem para a sua sobrevivência, que eram produzidos exatamente com a pedra lascada. Esse período estendeu-se de 3 milhões de anos atrás até 10 mil anos antes de Cristo.
e foi dividida em 3 fases: paleolítico inferior, paleolítico médio e paleolítico superior. Não vai ser definido aqui, mas só para vocês conhecerem essas 3 divisões. Abrangendo esses 3 períodos de uma forma resumida, tá? O que é o período paleolítico? É o período que o homem vai sobreviver da caça, vai sobreviver da pesca, né? Sendo fundamental aqui para a sobrevivência dele a caça, tá? Com o uso de ferramentas um pouquinho mais elaboradas para a obtenção desse próprio alimento. Como esse homem dependia da caça e da pesca e da coleta, vamos pensar assim, da própria pesca também, né? Esse homem era nômade e mudava de lugar quando os recursos locais estavam ficando escassos. Como que funcionava isso daqui? Vamos pensar assim: os primeiros seres humanos vão lá, utilizam-se, né, de tudo aquilo que o meio ambiente pode oferecer para ele, inclusive os alimentos, para que ele possa sobreviver. Chega uma hora que eles se alimentam, né? E entra a escassez, acaba esse alimento. O que essa família, o que essa sociedade faz, o que essa comunidade faz? Migra, sai de uma região e vai a outra. Esse processo da saída de uma região para outra, ou seja, a não fixação à terra, é chamada de nomadismo. Tá ok? Entendido até aqui? Vamos lá para a nossa próxima. Tenho aqui com vocês algumas imagens, né, mostrando o que vem a ser o período paleolítico com o uso dessa pedra lascada, tá? Pode ver que é um estilo muito rudimentar, né, não se tem uma definição. Nós vamos ter aqui algo muito mais precário, né, em relação à produção de algumas ferramentas, usando-se de forma assim bastante comum, né, o que se encontrava no ambiente. Aqui nós temos uma imagenzinha bastante importante para você analisar, que os homens estão utilizando do que aqui? Do fogo. E é nesse período que há essa descoberta, nós vamos entender que há uma transição, né, do período paleolítico para o neolítico com a descoberta do fogo. Nesse período da descoberta do fogo, né, aí vão desenvolver inúmeras funções com esse fogo que passa a ser descoberto. O homem começa a descobrir a forma de afugentar animais, a aquecer, né, na época de frio, cozinhar o seu próprio alimento. Então eles observam as diferentes serventias do fogo, né? Então aqui nessa animação nós temos a retratação dos homens pré-históricos caçando um animal já extinto, um mamute, utilizando aqui o fogo. O fogo servia, como eu falei agora, para afugentar ou para algumas vezes possibilitar também a própria caça. Domínio do fogo. Aqui nessa imagem ilustrativa nós também temos, né? Os cientistas explicam que o fogo surgiu na Terra há 400 milhões de anos. Nessa época, formaram-se, né, na atmosfera alguns raios que provocaram esses primeiros incêndios, né? Obviamente a gente tem que pensar que as grandes descobertas do passado foram ao acaso, né? Algo que ele estava lá sentado pensando, né, como é que eu vou produzir o fogo? Como é que eu vou criar a roda? A questão é que todas as descobertas que nós temos que foram fundamentais para o homem primitivo, né, para o homem do passado, e que hoje são amplamente usadas por nós, ocorreram ao acaso. Nossos ancestrais tinham medo dos raios, obviamente, né, o barulho estrondoso que se fazia com que eles se afugentassem, né? Mas com o passar do tempo eles foram se aproximando, né, de lugares onde caíam os raios e onde principalmente esses raios causavam incêndios. Notavam madeiras em brasa, o que facilitava, obviamente, né, para que eles pudessem se abrigar em torno dessas fogueiras que surgiam, né, logicamente com a fonte de calor que era transmitida. As brasas duravam pouco, né, porque não tinha o quê? A própria lenha, eles não sabiam que colocar mais lenha, né, mais, digamos assim, artefato para ela continuar queimando, que poderia permanecer, né. Então o homem não sabia produzir outras, ficava na dependência desses raios. Então nem todo dia chovia, nem todo dia caíam raios, então eles migravam de uma região para outra. Por isso que esse processo levou tanto tempo para fixar o homem à terra. Então o fogo estava dominado pelo homem quando ele conseguiu descobrir que o atrito entre as pedras poderia causar as faíscas que causariam o fogo, e assim que ele acabou se aprimorando dessa questão, né? Então essa conquista
que, através da observação, fez com que o homem pudesse, né, explorar o mundo aí para frente. Vamos para o outro período aqui, o chamado período neolítico. O período neolítico já é uma fase onde nós temos agricultores e pastores. A própria agricultura, agora você já pode entender que é um processo em que o homem passa a plantar, né? Ele observa esse tipo de desenvolvimento, vamos pensar assim, através das próprias sementes que são jogadas de uma forma aleatória na terra, e com isso essa terra começa a produzir o alimento dele. Também conhecido como Pedra Nova ou Idade da Pedra Polida, marca o período que os seres humanos passaram a polir as pedras, né? Deixar elas um pouquinho mais afiadas, né? Facilitando um pouquinho mais a construção de ferramentas, né? Como essa daqui que nós temos. E obviamente o saber polir trouxe mais durabilidade para essa ferramenta. O que nós temos para observar? Que as denominações indicam que a divisão nesse período, né, foram feitas a partir do artefato produzido pelo homem. A divisão principalmente também de trabalho, né? Algumas práticas em relação à sobrevivência, né? A divisão de trabalho, de tarefas em relação ao homem e à mulher, começam a se desenvolver a partir do polimento dessas pedras. É o que vai levar o homem a fixar e vai saber trabalhar a questão da própria natureza. Observem aqui, ó, tá? No período neolítico, esse gráficozinho que eu fiz aqui para vocês, né, que ele segue nessa linha aqui, marca de uma forma assim bem simples o que foi essa sedentarização, que é o processo contrário ao nomadismo. O que nós temos? A própria condição, gente, que fez já, agora nós vamos trabalhar na aula seguinte, né? A questão do congelamento do ambiente, que fez o homem se transferir de uma região para outra. Depois vem a questão do aquecimento, onde eles puderam observar que aquilo que eles comiam, que era jogado no chão, começou a dar frutos, começou, né, a fazer com que ele trabalhasse diretamente com a terra, né? Levou então, obviamente, esse homem, né, a buscar fontes de alimentos. Então, o que nós temos inicialmente? A mudança climática tem o desaparecimento de alguns animais. O desaparecimento é decorrente principalmente por quê? Porque nem todas as espécies conseguiram sobreviver ao inverno rigoroso ou até mesmo o próprio calor. Então, o homem não tinha como se alimentar de determinadas espécies de animais, ele vai ter que buscar outras fontes de alimento, tá? Então, essas outras fontes de alimento é buscar os frutos. E como eu já citei agora há pouco, usando até mesmo, né, de jogar a própria sementinha de uma fruta que ele colheu, que ele encontrou em determinado ambiente, que ele se fixou, com o tempo ele observa que já começa a crescer, então isso daqui dá a questão da agricultura, o desenvolvimento da agricultura. Com a necessidade de plantar, esperar toda essa produção e colher, eles também perceberam que domesticar animais se torna um meio totalmente favorável a eles, até para a questão da alimentação deles, para a questão até mesmo de transporte, ou até do pastoreio, que é o que vai fazer com que amplie-se esse processo da agricultura. Então nós vamos ter a divisão de trabalhos, como eu citei rapidamente anteriormente ali. Os homens passam a cuidar de algumas tarefas, né, relacionadas até mesmo caça e pesca, orientação ali que não vai ficar como do período paleolítico, mas as mulheres acreditam-se, né, que são as que vão observar esse processo da agricultura, né? Os homens passam a organizar a sociedade, começam a pensar nessa organização muito próxima, vamos pensar assim, né, de um vilarejo, de uma área, digamos assim, de divisão de terras, o que ainda vai ser um pouquinho mais para frente, mas já entra-se nesse processozinho aqui, né? E, consequentemente, todas essas descobertas levam ao período da sedentarização, né? O sedentarismo. O que é o sedentário? É aquele que fixa num lugar, né? Hoje, aquele que está numa casa própria, que não sai, que não fica mudando constantemente, é sedentário. Então, pensa, a partir do momento que ele aprende a plantar, domesticar animais, ele tem tudo na mão. Então, ele passa agora, então, a ser sedentário, ele passa a viver no lugar. Pessoal, atividadezinha aqui, ó, muito rápida para vocês fazerem. Sabendo da importância do fogo para os primeiros humanos do período neolítico, logicamente aprimorado já do paleolítico,
vão responder. Essa atividade tem no livro didático de vocês. Quem não conseguir acompanhar aqui, o capítulo 3, essa informação tá lá, tá? Para que era usado o fogo? Qual das utilidades citadas por você no item anterior seria mais importante para eles? Por quê? Vou dar um tempinho para você pensar. Fechou? O fogo, então, com certeza você colocou que era para esquentar, afugentar animais ou até mesmo ajudar na caça e também para poder eles esquentarem seu próprio alimento, né? E a questão B é uma questão muito mais pessoal que cada um de vocês aí vai responder depois. Outra atividadezinha aqui, né? Vamos exercitar um pouquinho o exemplo da participação das mulheres na história. Isso daqui é uma coisa muito mais voltada para um entendimento geral da história, né? Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa para vocês, mas vamos pensar um pouquinho, né? No que a mulher trouxe, digamos assim, né? De aprimoramento, né? Em relação às ações realizadas pelo próprio homem na fixação da sua terra. E por último, nós vamos trabalhar a chamada Idade dos Metais. A Idade dos Metais caracteriza o fim dessa Idade Média, né? É marcado pelo início da fabricação de ferramentas e armas de metal. O ser humano já passa a dominar ainda de maneira muito precária, muito simples, rudimentar, uma técnica de fundição, o derretimento, vamos pensar assim, né, de alguns metais para poder ele conseguir consolidar as suas armas, tá? E finalizando aqui com vocês, gente, eu tenho 3 sugestões de imagens, que eu coloquei 3 imagens aqui de filmes para vocês. Os Croods, né, amplamente aí conhecido, acredito, por uma grande parte de vocês. Essa animaçãozinha que é muito legal, que eu trabalhei com os meus alunos, né, encontrada ali no YouTube, né, A Descoberta do Fogo. E esse filme dos Flintstones, aqui o desenho dos Flintstones, onde vocês também podem fazer uma certa analogia. E agora respondendo aquela questão lá inicial, né, dos dinossauros e os homens, viveram na mesma época? Não, não viveu. Tá? Então a gente não vai considerar esse período dos Flintstones, bem como, né, os filmes Jurassic Park, entre outros aí, onde homens e dinossauros viveram no mesmo período. Fechou, galera? Concluí com vocês hoje mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima atividade.